Hoje a gente vai estar sem mesinha aqui no nosso cenário, né? Porque teremos muitas atrações que vão requerer todo o espaço. Mas a gente começa o programa de hoje com um tema que é uma dor, né? Para o empresariado, seja pequeno ou grande, como lidar com os funcionários da geração Z. Então, estou recebendo aqui o Flávio Moura, que é consultor de empresas pela primeira vez aqui no Tarobá Cidade, pelo menos comigo. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Primeiro, eu queria que você relembrasse o que é, então, a geração Z. Geração Z são jovens que hoje têm idade aí de 14 a 28, 27 anos. Essa idade ou essa delimitação, cada um coloca de uma forma geral, mas são pessoas jovens que estão entre 14, 15 a 28 anos. Ou seja, são pessoas, começando com 14, é bem jovem mesmo, Sim. né? E são pessoas que estão acabando de se formar nesse momento, às vezes numa universidade. Mas muitas pessoas que já estão no mercado de trabalho, ali com 27, 28 anos, já estão no seu primeiro emprego, ou, de repente, já abriram uma startup, já têm um momento diferente, já atuaram para uma carreira mais digital. Então, é um público que está no mercado de trabalho e está chegando agora no mercado de trabalho. Eles são problemáticos? Depende muito do ponto de vista. Eu acho que existe... Eu sempre gosto de desmistificar que não quer dizer que o que nós vamos falar aqui compete a todas as pessoas dessa geração. Colocar tudo no mesmo balaio é perigoso. Verdade. Porque às vezes a audiência fala assim, mas meu filho não é assim. Sim. Não, tem as suas exceções, depende muito da família, depende muito da criação, do modelo que foi criado. Mas é diferente. Eu não digo que é pior nem melhor. É diferente das gerações anteriores. Até mesmo pela questão digital. Nasceram já no digital, nasceram com uma realidade um pouco diferente e foram criados de forma diferente também. Eu tô falando isso brincando, tá? Porque eu tenho filho dessa geração, né? Os meus dois filhos estão, eu tenho um de 22 e uma de 25. Mas a gente sabe que existe mesmo uma diferença, até nós pais, nós sentimos nesse conflito de gerações, que eles são mais acelerados, hoje eles querem estar, amanhã já não querem mais, né? Pelo menos Isso comparado às gerações anteriores, né? Eu sou geração X, e a geração X é uma geração de conquista, de valores, que entendia que a formação tradicional, formal, era muito importante, continua sendo, mas que a geração Z já não leva tanto em consideração, que valorizava muito diplomas, conquista, primeira casa, primeiro carro, permanecer por longo tempo, e essa geração, ela precisa numa aceleração. Lembra que no passado ainda existe, mas a gente comprava notícia vencida, né? A notícia de ontem do jornal. Isso. E hoje a notícia é em tempo real. Então não é que eles são mais acelerados, eles estão no momento em que a informação é muito mais rápida, muito mais direta, muito mais objetiva, e a gente esperava muito mais. Nós tínhamos mais tempo para obter essas informações, demorávamos mais. Os empresários, eles têm resistência em contratar pessoas dessa geração? Existem segmentos que são mais tradicionais, segmentos que são mais burocratizados, que são mais operacionais. Esses segmentos sofrem muito com a geração Z, porque não querem mais fazer atividade operacional, aquela coisa de todo dia rotina, porque disciplina é rotina. Então, essas empresas mais tradicionais ou com trabalho mais repetitivo, eles têm dificuldade de atrair e manter esses profissionais lá. Não é o perfil para esse público, tanto que hoje já existem empresas contratando 50 a mais para ocupar essas posições, que são pessoas que têm mais paciência, que têm condições de ocupar uma posição como essa. Mas tem empresas que têm visão totalmente oposta, né, Flávio? De realmente pegar aquele que está começando, treinar, lapidar do jeito que é o perfil da empresa. Eu acredito que as empresas vão precisar se adaptar muito para essa nova geração. E lembrando que quando a gente fala empresa, são pessoas que estão nessa empresa. Então, os gestores hoje precisam abrir a mentalidade e dizer assim, eu preciso pensar, entender como é que essas pessoas pensam e promover ações para que essas pessoas queiram trabalhar aqui. Então, a questão de digital funciona muito bem, questões de criatividade, questão de agilidade. Isso atrai muito, tanto que as startups hoje são todas por jovens aí, eles estão... Porque as gerações anteriores era muito medo do risco, e a geração mais nova não tem o medo de risco, só que erra mais também. Então, para muitas empresas, isso é uma grande oportunidade de ter pessoas que não têm medo de errar, que fazem acontecer, mas que não têm paciência para algumas coisas. E tem um pensamento inovador, né? Que Exatamente. É essa característica. Mas essas pessoas, elas vão se voltar mais para
para funções ou cargos que tenham a ver com o digital ou não necessariamente? Não necessariamente. De atendimento, de prestação de serviço de uma forma geral, elas vão se enquadrar, mas não no modelo que nós entendemos hoje. Eu acho que o mercado vai ter que se transformar, porque, querendo ou não, é a mão de obra que vem a partir de agora. Nós temos uma falta de mão de obra qualificada. Essa geração ela vem para ocupar esse gap e as empresas vão ter que se adequar. Então, eu acredito que os modelos de negócios vão mudar. Existe mercado, sim, mas existe um mercado tradicional que não vai conseguir se adaptar. Ou o mercado muda, ou nós vamos ter que encontrar alternativas para conseguir trabalhadores para esses segmentos. Lembrando que a gente está vivendo o choque entre as gerações. Então, nós temos gerações X, Y e Z trabalhando ao mesmo tempo. Verdade. E um tentando provar para o outro que é diferente, que as coisas mudaram, ou que não mudaram. Mas essa falta de paciência que você cita, Flávio, não faz parte do comportamento? Eu gosto muito desse tema, né? Quando a gente fala do hard skill e soft skill, né? O hard skill, as habilidades técnicas, o soft skill, o comportamento. Mas isso não é ruim? Isso não pode ser visto de uma forma negativa pelo empresário e aumentar a resistência? A geração Z, ela até por um excesso de proteção dos pais, que não queriam que sofressem como sofreram, teve acesso aos recursos muito mais fácil. E eu também jogo a responsabilidade para os pais, que evitaram que esses jovens tivessem frustrações, lidassem com questões. Então, são emocionalmente mais frágeis para algumas situações. Coisas que no passado a gente tem uma casca um pouco mais grossa, conseguiria engolir alguns sapos ou entender, então eles sofrem muito mais. Essa questão da fragilidade é uma coisa que vai impactar de forma negativa, porque a frustração acontece. E é o que a gente fala de geração mimimi. Muitas vezes está sendo falado desse jeito. Nós temos que entender assim, que é muito bonito trabalhar com o que você ama, mas desde que isso pague as suas contas. Eu faço só o que eu gosto de fazer. Mas para você fazer o que você gosta de fazer, você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta para pagar aquilo que você gosta. Então, esse equilíbrio é importante só que as empresas vão ter que ajudar esses colaboradores. Ao invés de repelir, eles vão ter que moldar um modelo de educação, de um feedback mais presente, de valorização, de reconhecimento, de mentoria. Isso vai ter que ser feito para que eles possam entender. E ficar na empresa, né? E ficar, porque se for só a ideia de vocês estão errados e nós estamos certos, não vai dar certo. Porque hoje em dia, o que vale, que antigamente também a gente tinha isso. Nossa, o empregado que fica 30 anos na mesma empresa, uau, né? Que carteira de trabalho impecável, que currículo bom. Hoje em dia, eles ficam pouco tempo e percorrem mais empresas. Hoje isso é visto de forma negativa ou não? Algumas empresas tradicionais ainda veem isso como negativo, principalmente as pessoas que são mais tradicionais. Mas isso é comum, existem pesquisas que dizem que você vai mudar a sua carreira pelo menos 5 vezes na sua vida. Então, não é nem mudar de empresa, é mudar de carreira. Então, hoje eu posso estar trabalhando com digital, amanhã eu trabalho com atendimento, depois eu trabalho com vendas. Isso vai mudando porque eu vou despertando outras habilidades. Até porque, assim, a gente fazia uma faculdade e seguir essa carreira pro resto da vida. Sim. Hoje não. Hoje eu faço uma faculdade, trabalho numa outra área, faço um gancho de extensão com a outra e assim por diante. Mas isso é bom. É bom. É necessário que amplie a visão, amplie a necessidade. Só que, de novo, também não dá para fazer isso toda hora, porque senão você nunca vai se aprofundar em nada. Um problema da geração mais nova é que ela não tem profundidade no conhecimento. Ela entende de uma forma superficial. Lembrando, não é generalizando isso, mas com conteúdos mais curtos, não vai ler um livro, vai ver o resumo, mas tem que pensar também que precisa ampliar a mentalidade, o conhecimento de uma forma aprofundada. O que você dá como dicas, né? Você falou, né, de entender mais essa geração, esse convívio também entre gerações para não se tornar conflituoso. Na prática, quando você dá suas consultorias, qual é o beabá aí para os empresários? Para as empresas, eu acredito que conscientizar os colaboradores mais de outras gerações anteriores de que essas pessoas vêm para somar. Então, vão ter divergências sim, mas o que a gente precisa discutir é quais são as divergências e os porquês. Então, dar abertura. Essa geração também curte. Se pegar uma pessoa mais experiente, ela compartilhar as experiências dela, eles ouvem. O que eles não ouvem é ela dizendo assim, eu tô certo e você tá errado. Na minha época era assim. E a minha geração X é muito assim, de falar assim,
Vou te dar um conselho. Conselho de vida. Ai, Essa não pega mais. é verdade. Então, as empresas precisam dar abertura e também vão ter que mudar os seus processos. Agora, em maio, está entrando a atualização da NR1, que vai falar sobre a questão das empresas serem responsáveis pela saúde mental também dos colaboradores. Então, essa é uma geração que chega mais sensível, então não vai aceitar. Então, questões de assédio, todas as ações que a empresa deveria fazer com qualquer pessoa, não só com a nova geração, mas é mais crítico. Então, olhar para dentro e também ampliar a sua visão de novos modelos de negócio, novos processos, novos atendimentos e acolher essas pessoas. Tem que atrair. Não precisa colocar a mesa de pimbolim e puff colorido. Mas tem que ter um ambiente acolhedor e onde eles possam falar. Tem que ter uma comunicação de dois lados. Isso é o que eu diria para as empresas. E assim, né, para você reter um bom funcionário, de repente você está descobrindo ali um grande talento, né? Porque nessa juventude aí também é uma forma de você falar, nossa, eu tenho esse profissional e está na minha empresa, né? Às vezes as pessoas falam que a nova geração quer crescer muito rápido. E eu discordo um pouco, alguns talvez, mas eu acho que eles precisam de desafios novos. Rotina não é uma coisa que vai funcionar. Então, eu preciso promover mudanças nas atividades, promover desafios, estimula a criatividade, ouvir mais, interagir mais, faz com que eles queiram ficar na empresa porque se sentem valorizados. Eles buscam um propósito. Propósito. E até porque, para a gente encerrar, a gente até trouxe o Sebrae há algum tempo aqui, dizendo que ainda no século 21, 2025, muitas empresas, principalmente as menores, elas ainda não estão na era digital, não estão automatizadas e tudo isso que o jovem pode ajudar muito, né, nesse sentido. Se as empresas familiares têm resistência dos próprios filhos assumirem uma posição, imagina vir numa nova geração. Então tem que dar essa abertura, gente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não aceita tudo, mas dá abertura para entender o que é coerente para sua empresa e o que não é coerente para sua empresa. Maravilhoso, Flávio Moura. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui, Prazer. viu? Obrigada. Até a próxima.